Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar esse dia louvando e engrandecendo ao nome do nosso Senhor Jesus. E eu quero compartilhar um louvor que Deus colocou em meu coração com os irmãos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. E depois deste louvor nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E também estarei apresentando a vida das pessoas aqui neste monte. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor irá ouvir a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Hoje é 24 de abril. Hoje é o primeiro dia que eu estou subindo ao monte. Amém? Neste mês. E eu trouxe 2 pedidos de oração de uma família que precisa de cura e libertação. Eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Então, vamos refletir na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu não vou gravar um vídeo, mas eu vou deixar um áudio, amém? Vou deixar um áudio para você ouvir o que estará sendo dito neste monte, diante do Senhor, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Fica na paz. Amados de Deus, hoje é o primeiro dia que eu estou subindo ao monte e hoje é 24 de abril, amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E nós vamos louvar neste momento, amém? Vamos louvar neste momento. E você de sua casa aí, se quiser louvar também, louve ao Senhor, adore ao Senhor, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Antes de começarmos a ler a palavra, vamos louvar a Deus e nos render a esse Deus maravilhoso, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho errado muito e pensava que estava certo. Deixei de conversar com o Senhor. Eu busquei as minhas próprias conclusões e nenhuma delas tinha base contigo, Senhor. A não ser este momento, Senhor, um clamor eu quero fazer. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Amados de Deus, este louvor é o que o Senhor colocou em meu coração, amém? Porque ao longo da caminhada que nós temos, por passar por muitas adversidades, em vez de nós buscarmos a face de Deus, nós começamos a buscar ajuda entre os amigos, entre os familiares, e acabamos conversando com pessoas que não estão na mesma fé, amém? E deixamos de conversar com o Senhor. E é neste momento que as aflições aumentam em nossa vida. Então eu quero louvar mais uma vez com você, para que você possa entender
que quando chegar este momento na sua vida, o único que você pode correr para os braços é do Senhor Jesus. Amém? Em adoração, em exaltação, buscando a face do Senhor para ter entendimento. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos louvar mais uma vez e depois vamos refletir na palavra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho errado muito e pensava que estava certo. Deixei de conversar com o Senhor. Eu busquei as minhas próprias conclusões e nenhuma delas tinha base contigo, Senhor. A não ser este momento, Senhor, um clamor eu quero fazer. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amado de Deus, eu estou com 3 pedidos de oração aqui no monte, amém? E eu creio que estas vidas já estão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Na subida eu já vim clamando ao Senhor, clamando ao Espírito Santo de Deus que vá à frente de nossas vidas, tirando tudo aquilo que não presta, quebrando todas as cadeias do adversário. Pai, abençoa essas pessoas mais uma vez. Reveste elas com o teu poder, Pai. Traga, Senhor, a cura. Traga, Senhor, a libertação. E na medida, ó Pai, que nós lemos esta palavra, que esta palavra venha fazer morada no coração deste irmão e desta irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amados de Deus, a mensagem está em 1 Pedro, capítulo 3. Diz assim: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Antes de entrar na palavra, vamos orar. Amém. Vamos orar e pedir a Deus discernimento. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja, ó Pai, o teu santo nome. Pai, purifica, Senhor, nossos pensamentos. Purifica, Senhor, a nossa alma. Precisamos, ó Deus, dos conselhos do Senhor neste momento. E não há nada melhor do que a palavra do Senhor. Então, Pai, fale aos nossos corações. Prepara, Senhor, a nossa alma neste momento. E que nós venhamos ter discernimento da palavra do Senhor. E que nós venhamos ter, Papai querido, ânimo, em nome de Jesus, para podermos praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. No primeiro versículo vai dizer assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros das mesmas graças de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, é muito importante todos nós nos atentarmos, amém, o que está escrito na palavra de Deus, para que eu e você possamos colocar em prática aquilo que é bom. E nesta epístola de Pedro, ele vem alertando os deveres dos casados. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então ele começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então aqui Pedro, ele traz um alerta, principalmente para as mulheres que são casadas e são convertidas a Deus, que tem um grande temor a Deus. Amém? Se os seus maridos ainda não entregaram a vida na mão do nosso Senhor Jesus, Pedro está alertando: continue na presença de Deus, porque no devido tempo, pelo seu comportamento diante de Deus, amém, o seu marido será alcançado. No versículo 2 ele diz: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor.
no versículo 4, Pedro também, ele exorta aos homens a permanecer na presença de Deus, a colocar o coração nas mãos de Deus em primeiro lugar. O versículo 4 diz assim: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E para ter um espírito tranquilo e manso, somente na presença de Deus é que obtemos esta tranquilidade. Somente o Espírito Santo de Deus que nos dá essa tranquilidade e mansidão que precisamos para enfrentarmos o nosso dia a dia. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu vou descer agora do monte. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. E eu quero fechar essa oração no monte, este momento da palavra. Amém. Com este louvor novamente. Porque nós precisamos da presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho errado muito. Eu pensava que estava certo. Deixei de conversar com o Senhor. Eu busquei as minhas próprias conclusões. E nenhuma delas tinha base contigo, Senhor. A não ser este momento, Senhor, um clamor eu quero fazer. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.